Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes e Cíntia Lanzoni. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o Conversar é Preciso, o programa que leva para vocês a mediação privada, o universo da mediação privada para a resolução de conflitos fora do Poder Judiciário. Vamos aqui pela rádio baruch.com.br. Não é, Cíntia? Bom dia. Bom dia, Temos aqui hoje, só vou atropelar você para Fica apresentar a tranquila. nossa convidada. Então, aqui com a Cíntia Lanzoni e com a doutora Flávia Scarpinella Bueno, irmã do nosso grande processualista. Exatamente. Né? E a doutora Flávia, especialista em direito ambiental. Ela é mediadora, hoje é associada do Tabet Bueno e Franco Advogados, escritório especializado em direito ambiental. Ela é uma especialista em direito ambiental. Hoje eu estou arrastando as palavras. Você está deve emocionada, ser né? o cansaço. E vocês não se incomodem com isso. Doutora Flávia, maravilhosa, esplendorosa, uma convidada muito especial aqui. Linda. Uma competência professora para a capacitação do pessoal que vai ser mediador. Ela é professora no Centro Mediar aqui em São Paulo, do nosso querido Tony, maravilhoso também. E ela trabalha como professora lá na capacitação, como eu disse, tanto judicial como privada. Exatamente. E também ela pratica o que nós praticamos aqui, além de yoga, meditação. Ela pratica também a prática colaborativa na advocacia, que tanto nós já falamos aqui, viu, Flávia? Falamos muito aqui, tem outros programas. Você vai ao site, né, Cíntia? É, isso aí. Lá tem o programa onde a gente falou, que eu não sei qual que é. Mas hoje nós vamos dar continuidade. Nós falamos em 2 programas sobre a mediação, os desafios da mediação nos conflitos socioambientais. Aqui temos essa luxuosa colaboração da doutora Flávia, que vai tratar isso sob outros aspectos, não é? Como está a nossa legislação a respeito disso, como que está funcionando dentro do poder público esse tipo de mediação. Então, nós vamos caminhar hoje no programa, vamos ter... a nossa convidada vai fazer 2 entrevistas aqui conosco, não é, Cíntia? Bom dia. Agora eu vou deixar você falar. E a Flávia não vai falar, tá? Exatamente. Ela só vai ficar aqui assim. Bom dia, Li. Bom dia, Flávia. Oi, Afrânia, tudo bem? A Lígia tá emocionada, viu, Flávia? Eu conheço meu eleitorado. Eu adoro a Flávia. Estamos aqui na Rádio Adoro Baruch FM, tá, gente? É gravado o programa, tá bom? Porque a gente também é filha de Deus, a gente também tá? Pra dar uma descansadinha. Ok? Então vamos lá. Sucedere, né? Nossa câmara, que a Lígia sempre briga comigo, fala que parece que eu falo câmera. Nossa câmara de mediação, tá? Estamos lá no Zap pelo 11 99 145 5258. O programa aqui na baruchfm.com é às segundas-feiras, 10, terça-feira às 19, sexta-feira às 17. A Sucedere tá no Insta e no Face, ok? Agora, galera, a gente vai entrar numa onda gravada, tá? Que é dezembro, é Natal, é Ano Novo. Então, por favor, paz e amor, todo mundo. Ok? Já dei meu recado, vamos lá, né, Li? Trabalhar Vamos pouquinho, lá. que a gente veio pra isso, né? Vamos lá. Doutora Flávia, então, dentro dessa toada que nós estamos, de tantos problemas ambientais e essa especialidade que é a mediação ambiental e a advocacia ambiental, nós gostaríamos de saber de você, em primeiro lugar, assim, o que você acha do nosso arcabouço jurídico, como que nós estamos amparados
em termos de legislação no Brasil. Tá joia. Bom, primeiramente quero agradecer o convite da Lígia. Também estou emocionada de estar aqui, Cíntia, é um prazer também. Ouvintes, Afrânio. É uma honra estar aqui. Depois que essa abertura dá um pouco mais de pressão, até espero que atenda aí os anseios de vocês. De fato, eu acho que desde 2010, né, a gente tem ouvido falar muito mais de mediação. Por quê? Né? Que eu acho que em 2010 saiu uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que foi um dos marcos legais, não que nós já havia mediação privada desde 90, as pessoas iam fazendo, só que não se falava tanto porque não havia esse marco. Em 2010, em razão da política pública judiciária, na necessidade de, talvez, desafogar um pouquinho a quantidade de judicializações, o número alto de processos, o Conselho Nacional de Justiça entendeu editar a resolução 125 do CNJ, onde ele coloca como acesso à justiça meios alternativos, meios adequados de resolução de conflitos, não sendo mais somente a arbitragem e o método judiciário como uma possibilidade de você buscar a sua justiça. Então, hoje a gente tem, depois de 2010, saiu a Lei de Mediação em 2015 e o Código de Processo Civil uma reformulação bastante intensa também em 2015, e a gente percebe, tanto no âmbito judiciário quanto no extrajudicial, com a Lei de Mediação, que há esse estímulo à resolução consensual. Mas e antes não havia esse estímulo? Sim, desde a nossa Constituição de 88. O preâmbulo da Constituição de 88 já prevê a pacificação social. Então, eu acho que é só esse impulso de marco legal para fazer acontecer efetivamente. Como é que estamos hoje no tocante à mediação de administração pública? Hoje a gente tem na Lei de Mediação um capítulo específico para autocomposição com os entes da administração pública. Em princípio, o que nós temos são câmaras, hoje atualmente, que já é uma câmara antiga da Advocacia Geral da União, a CECAF, que atua com bastante afinco, mas para resolver conflitos entre os entes da administração pública. Como fica o privado nessa história, né? A Lei de Mediação, ela traz a brecha de que câmaras de prevenção de resolução consensual de conflitos podem ser criadas no âmbito da administração pública e vão admitir pedidos de resolução consensual de conflitos provocados, inclusive, pelos particulares. Então, eu entendo que a gente já tem um arcabouço legal, acho que a gente precisa dar um passo a mais, aí os operadores do direito, os estudiosos, de disseminar e por que não, pensar num decreto que regulamente mais especificamente a mediação na administração pública. Por que estou falando da administração pública? Porque a questão ambiental, a gente tem um viés administrativo muito grande, se a gente pensar na interface com todos os órgãos, né, autarquias, IBAMA, CETESB, CBMIL e outros órgãos do Estado e dos municípios, porque nós temos no contexto legislativo ambiental, a gente tem as 3 esferas que protegem de forma comum, que é a União, os Estados e os municípios. E cada ente federativo tem sua administração e sua competência. E aí é que dá o problema também. Lá em Mariana, por exemplo. Né? O caso de Mariana, ele é um acidente. Então, ele acaba, obviamente, tendo uma repercussão extremamente... Não dá nem o que falar, acho que é o maior acidente, né? Um dos maiores do mundo, parece. Ou o maior do mundo, parece. E lá se vê muito... É interessante de explorar a Mariana para enxergar a complexidade. Não só no âmbito do conflito ambiental, como no conflito jurídico como um todo. Porque eu já tive... oportunidade de ouvir palestras sobre o tema em que os juízes não sabiam o que fazer com os carros que ficaram abandonados lá porque tinha IPVA. Então, o Estado precisava receber IPVA. E como fazer isso? Então, é algo assim, é grandioso, né? E como funcionaria uma resolução consensual nisso? Acho que a gente fala da mediação sendo uma ideia interessante em razão da facilitação do diálogo que está por trás dessa ferramenta. Eu acho que numa situação grande como Mariana, a gente acaba tendo a tendência de fazer um desenho de sistema, né, de resolução de disputas, como realmente foi feito lá, e você misturar um pouco de métodos de resolução consensual. A construção de consenso, que é muito utilizado em políticas públicas, acho que a gente pode trazer um pouquinho, não só um pouquinho, mas como bastante as ideias e mesclar um pouco com a figura do mediador, que hoje a gente tem um arcabouço legal para isso, né? Então,
a gente imagina, um dos princípios da Constituição é que todos têm o dever de defender o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Hoje a gente tem muito claro que é uma proteção mais biocêntrica, em que a gente tem a natureza no centro e o ser humano interagido dentro de um sistema, é integrado à proteção do meio ambiente. A natureza, somos da natureza. Nós precisamos dela e somos dela, né? Dela. E o que eu vejo, por que eu acho que a resolução consensual na área ambiental é um dos métodos que tem de ser olhado com muito carinho pelo operador do direito, o advogado? Justamente porque a gente tem uma interface de vários princípios constitucionais. Nós não temos um único direito. Nós temos direitos fundamentais que se entrelaçam e são todos horizontais. E não há um peso sobre o outro. Eles têm os mesmos pesos. Então, é você imaginar e construir uma resolução consensual que tenha a possibilidade de sopesar os princípios de forma a integrar e tentar resolver aquele caso em concreto. Então, você não tem um que vai ganhar e um que vai perder. Na verdade, a gente tem de criar uma solução ganha-ganha. Por isso que eu acho que a mediação em conflito socioambiental é uma ideia que deve ser explorada com bastante afinco. Posso falar, Ali? Pode. Flávia, deixa eu te perguntar uma coisa. Como fica muito etéreo, porque nós somos operadoras do direito, mediadoras de operadoras do direito, coloca isso tudo que você disse, por exemplo, dá um exemplo pra gente de uma forma bastante prática do dia a dia, né? Do seu trabalho como mediadora na área ambiental, desse raciocínio, que parece simples, mas não é, né? Parece que eu acordei e raciocinei. Não, muito pelo contrário. Foram anos pensando. É que o Picasso falou, né? O cara chegou para comprar um quadro dele, né? Todo mundo sabe disso, né? Não, 2 milhões, sei lá quanto, né? Mas você fez isso, em quanto tempo você fez isso? A minha vida toda. Exatamente. Então, a vida toda, né? Isso é o resultado. Exatamente. Né? O que está sendo apresentado é um resultado, né? Dá aí uma ideia pra gente, assim, de um caso, né? De que esse consenso, esse ganha-ganha foi bem utilizado. Vamos lá. Eu posso trazer um caso antigo, porque é uma ação civil pública que foi ajuizada há muito tempo. É a ACP do Carvão, lá de Criciúma. Posso fazer uma adendo assim? Explica para nós o que é uma ação coletiva. Porque se fala muito sobre isso, né, pessoal? É interessante fazer essa colocação, aproveitar e explicar para o nosso público, para o nosso ouvinte. Claro. A ação civil pública, ela é uma forma de você judicializar direitos chamados de direitos difusos. O que seriam direitos difusos? São aqueles direitos que são de todo mundo e não tem um titular único. Então, o meio ambiente per se, ou seja, o direito a ter um rio limpo, o direito a ter um ar limpo, ele é um direito de todos. Então, como vou instrumentalizar isso? Como é que eu vou entrar e pedir por todos? Quem que pode fazer isso? Foi editada a Lei de Ação Civil Pública que instituiu alguns entes que poderiam representar os interesses de toda a coletividade, dentre os quais o Ministério Público, associações sem fins lucrativos, civis, o Estado, a União e o município. Por isso que tanta vez que a gente fala de ação civil pública, direito ambiental, vem a história do município, do Ministério Público, desculpa. O ente, quem é o Ministério Público? O Ministério Público, ele tem a competência para fiscalização de todo o cumprimento de todas as normas e, no caso específico da Lei de Ação Civil Pública, ele é um representante por toda a coletividade. Isso a gente tem no tocante aos direitos difusos. Agora, meio ambiente, a gente tem um outro braço, que são os direitos individuais homogêneos, que não sei se os ouvintes já ouviram falar, eu sei que é bastante técnico, eu vou tentar falar de uma forma menos técnica. Numa situação, imagina que você identifique um grupo que está sendo atingido, então ele é identificável. Imagina uma comunidade que está sofrendo de ruído, por exemplo. Então, você consegue imaginar individualmente cada direito. O sofrimento de cada... Aqui em São Paulo é bem simples a gente ter essa percepção. Aí tem que fazer um bolsão na cidade, maravilhoso. Né? Quem sofre com ruído, a gente quase não sofre. Quase não sofre. Tem que fazer assim, todo mundo, né? Todo mundo cai no bagulho e vai embora.
Então, e vamos até, numa brincadeira, vamos pensar aqui hipoteticamente uma situação aqui de ruídos mesmo. Imagine que a gente vai entrar na questão de individual homogêneo, esteja um bairro esteja afetado por... Construção de um hospital. Construção de hospital, por aí. Que esteja, assim, acima dos decibéis. Tem nada a ver com o bairro que eu moro, tá, gente? O que a gente poderia pensar aí na mediação, né? É usar a mediação como uma ferramenta de facilitação de um diálogo, caso isso não esteja sendo possível entre a comunidade, vamos dizer, o bairro, efetivamente, quem está responsável pela obra do hospital e, de repente, quem vai regulamentar, dar o alvará de construção, etc. E tal. Então, imagine que a gente faça uma reunião... Então, né? nesse caso, a Associação de Bairros, a construtora e a prefeitura. Por exemplo, a gente teria aqui as 3 partes envolvidas, e a gente teria a possibilidade de utilizar um mediador para facilitar o diálogo entre essas 3 partes, caso a comunicação não esteja fluindo a contento. Esteja ruída. Muito ruído. Porque isso que é importante também, né, Cíntia, é colocar. A mediação, ela é uma ferramenta para resolver de forma consensual. Isso é importante colocar. Não é a única, tem diversas outras. E a gente sempre brinca, né? A gente tem a negociação direta, que somos aqui, vamos negociar, às vezes a gente não precisa de um terceiro. Não. Exatamente. A gente consegue, a comunicação está fluindo, a gente está avançando. Tem pontos positivos, negativos, conseguimos conversar como pessoas civilizadas e ok. E tudo bem. Às vezes a gente sente que precisaria de um expert, de um conhecimento mais aprofundado, até técnico. A gente pode chamar para um negociador com uma expertise para nos auxiliar. Imagina uma questão de financiamento, mais complexo, até verificar como é que faz para diminuir a intensidade da... A parte econômica da obra, porque se eu parar a obra eu vou perder tantos milhões. A gente precisa de um expert. A gente pode até chamar isso numa equipe, né? Práticas colaborativas tem muito disso, né? E a equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar. Sistêmico, né? Você tem que encarar a coisa de uma forma sistêmica. Exatamente, também, né? Exatamente. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com uma mistura dos métodos de resolução consensual, porque a gente pode importar algumas ferramentas, alguns princípios e ideias e utilizar para um conflito tão complexo e multipartes como ambiental. Não vai ter. A gente não vai conseguir, às vezes, fazer uma mediação, um mediador e sem partes. Imagina numa situação, a gente está falando de ruídos, mas vamos imaginar uma construção de uma hidrelétrica. O que vai impactar? Quantas pessoas efetivamente vão estar impactadas? O Rodanel é um exemplo ótimo que foi feito, mas foi feito no âmbito judiciário, mas foi um trabalho incrível da segunda instância. A doutora Consuelo estava à frente do trabalho e ela compôs de uma forma muito inteligente um acordo factível e possível de ser implementado por todos, justamente pela complexidade. Então, chamou em audiências todo mundo, os técnicos de todas as partes. Porque a questão ambiental, a gente tem o técnico, não é só o jurídico, a gente tem questões técnicas que devem ser conversadas e discutidas. E o que você negocia no ambiental não é poluir ou não poluir. Isso você não pode poluir, você já tem a norma dizendo não tem negociação. Não tem negociação. Você vai negociar qual a melhor forma, em que prazo, qual a melhor técnica. Como evitar, o preventivo, compensar. Outro exemplo que não é de mediação, mas que a gente pode dizer que já está acontecendo no estado de São Paulo, até para ficar um pouco mais claro, é o atendimento ambiental paulista, aqui no estado de São Paulo, que é no âmbito de autos de infração. Então, você... Que é o administrativo. O administrativo puro. É fora do judiciário. Eu cometo um ilícito contra a flora, suprimir vegetações. Suprimir vegetações, não é só prima, tá, galera? Por favor. Suprimir vegetações de forma não adequada, não pedir as autorizações cabíveis, eu sou autuada. Hoje, eu vou ser convidada antes para ir a uma reunião chamada Atendimento Ambiental, na qual eu vou conversar com quem fez o auto de infração, ou seja, quem me multou. Eu vou ter o direito de explicar o que aconteceu, eu vou entender de quem autuou, por que eu fui autuada. Se tiver algum erro, algum vício, é possível corrigir. Até, de repente, se for incorrigível, a gente também desfaz essa multa. E a gente pode fazer uma composição na hora, que eu vou ter um desconto da minha multa e já vou fazer um termo de compensação e recuperação ambiental.
que já faz, eu já vou plantar em outro local, eu vou fazer algo que compense o dano que eu fiz anteriormente. Porque é mensurável esse dano. Às vezes é mensurável. Como que... desculpa, Pode falar, não, era... Só que... O TAC, o termo de ajuste de conduta, quando que ele entra? Termo de ajuste de conduta, pessoal, conhecido como TAC, tá? Então, o TAC, ele é um instrumento que veio com a Lei de Ação Civil Pública, que eu expliquei um pouquinho atrás. Ele é utilizado normalmente em situações, inquéritos civis, quando o promotor está fazendo investigações, e ele chega... O inquérito civil, o que é? O momento em que o promotor está investigando se de fato algo contra o meio ambiente aconteceu. Certo. Vamos dizer que ele chega um momento de, olha, eu acho que houve aqui uma poluição um pouquinho fora dos parâmetros que poderiam. Ele pode convidar, né, as partes a pensarem juntas uma forma de compensar essa poluição. Então, é um termo de ajustamento de conduta, para ajustar a conduta. Ele é uma forma de resolução consensual? Sim, só que eu acho que a gente precisa adequar um pouquinho mais a esse formato de uma mediação, porque hoje, na prática, acaba que o Ministério Público... Impositivo, né? Ele desenha e a empresa ou assina ou vai ter a ação ajuizada. Vai ser a ação ajuizada. E no âmbito administrativo, a gente também tem um tipo de TAC que é chamado termos de compensação, que é nesse caso da supressão da vegetação. Ele é mensurado porque tem uma fórmula na lei. Então, você consegue imaginar isso. Certo. E você pode escolher, nessa situação do atendimento ambiental, é bacana porque você pode escolher, eu quero investir num programa que já existe de proteção à flora, e você escolhe o que você vai investir. É uma forma de resolução consensual, mas demonstra que há essa vontade de ser feita diferente. Ou seja, vamos tentar estimular uma resolução consensual antes da gente judicializar, né? Você quer falar alguma coisa? É importante, a Flávia tocou num assunto que nós já falamos aqui em alguns programas, en passant, essa questão de você... O que nós temos que ter, eu acho que comprometimento, né? Na vida é assim, você tem que buscar o que dá resultado, o que dá certo, né? Então, nem aqui, em nenhum outro lugar, é a mediação só. É o sistema do Sander, né? Sanders, multiportas, é o que dá certo, você tem que ir se adaptando, porque realmente só a mediação às vezes não é suficiente, mas você tem outras, é que aqui no Brasil você não fala nisso, embora a lei de mediação ela dê essa abertura, outros métodos, e o CPC também dá essa abertura. Código de Processo Civil, tá, gente? CPC. Então, é muito importante, é muito importante essa visão, né, de você abrir a cabeça, né, pessoal? Porque tem um pessoal que é legalista, em termos, por incrível que pareça, conciliação, mediação, gente, é o que dá certo, é sentar e conversar e aplicar ferramentas que sejam eficientes. Você tem que ter, sim, um preparo para isso, não é qualquer um que faça isso. Mas a mediação, vamos dizer que seria, aqui no Brasil, né, seria a mãe, vamos dizer, mas a gente faz muito, não é? Dentro disso, você faz muita coisa. Por exemplo, as práticas colaborativas, né, Flávia? Né, assim, você, no escritório, tem um caso atual de você... aquela conversa com uma das partes, sempre, a pessoa entender o que é uma prática colaborativa e entender, até preparar a pessoa para uma mediação. Claro. Ou para uma outra coisa qualquer, né? Uma negociação. Então, essa abertura é muito importante, né? Aliás, em tudo é importante. Você abrir a cabeça, porque a solução não está numa coisa assim, só. E não numa vertente, né? Que nem a gente estava falando, olha, no caso do Rodoanel. O Rodoanel, gente, quem não é de São Paulo, é uma estrada que circunda a cidade inteira de São Paulo. Então, o caminhoneiro que precisa, em outras cidades, né, Barueri, vai para São Paulo, Barueri, que é uma cidade ao lado de São Paulo. Mas se ele tivesse que cortar a marginal, ele ia demorar mais de 2 a 16 horas, né? Mais ou menos nessa tranquilo, de 2 a 16 horas, nesse calor senegalês que tá fazendo agora aqui em São Paulo, né? Porque a gente cortou todas as árvores da cidade, então não tem sombra. É uma alegria, gente. A gente planejou isso, tá, pessoal? Cortamos tudo, né? Não pode parar, não tem banheiro, não tem água gelada, de 2 a 16 horas para atravessar. Mais ou menos uns
8 quilômetros, tá, gente? Mas tudo bem, o importante é ter fé na vida. Mas aí tem esse Rodoanel, que é essa estrada, que também, se não tiver acidente, você demora de 40 minutos a 3 horas. Mas reduzimos, né? Só que teve impacto, porque tem a mata, tem do lado de São Paulo, tem a represa que abastece a cidade com água ali em São Bernardo do Campo. Então, circunda toda a cidade o Rodoanel. Então, é uma obra gigantesca que foi feita aqui em São Paulo. Demorou uns 2 séculos, mais ou menos. Exatamente, de 500 pronta. anos a 2 séculos. Mas teve esse trabalho que a Flávia disse que foi extremamente importante. Porque você tem a flora, você tem a fauna, você tem rio. Então, não adianta se chamar advogado. Não adianta juíza se chegar lá com... eu sou juíza de direito, dá a canetada. Não. Vem o técnico em águas. Vem o técnico em aves. Vem o técnico em árvores. Vem o técnico multifacetário. em som, né? Muito complexo. Por exemplo, a gente estava falando de Paraty. Existe uma estrada Cunha-Paraty, que é a segunda estrada ecoambiental, né? E é uma estrada maravilhosa. Eu conheci essa estrada antes dela ser feita, que era off-road. Você descia, se chover, você descia de lado, né? De Cunha-Paraty, você ia de lado, assim, rezando pra Deus segurar, né? Que era pirambeira. Aí teve um aluvião, há uns 6 anos atrás, uma pedra parou na cachoeira, ficou represando a cachoeira. A hora que desceu a estrada, cavalo, árvore, tudo, assim. A gente tava em Paraty, a gente via no mar passando árvore, carro, cavalo. Foram achar cavalo na ilha, foram achar carro na ilha. Daí, depois dessa tragédia da natureza mesmo, que o homem mexeu, aí fizeram essa estrada, que liga Cunha a Paraty. Só que ela fecha à noite, porque tem os animais. É linda a estrada. Passa por baixo, pro bicho... Que né, é toda cercada, quer dizer, você não vai estar lá com o seu carro descendo, vai passar um gambá e você vai atropelar o gambá. Não vai atropelar, porque o gambá não consegue acessar a estrada, né? Passa por baixo. Passa por baixo da estrada, passa por cima, vários pedaços da estrada que o técnico em onça, em animais silvestres lá da Mata Atlântica, passa por cima, né? E fecha várias vezes, chove, árvores caem. Desculpa, bebê, você quer chegar em Paraty? É o que a gente falou, você é biocentro, quer dizer, desculpa, ser humano, você não é o centro do universo, desculpa acabar com as ilusões, né? Você vai por Ubatuba, não gostou? Volta pra casa, né? Porque você tem que arrumar, né? Mas esse é um exemplo interessante, porque você tem uma conjugação de interesses, porque você continua propiciando um turismo ecológico, de você visitar. Exatamente, é lindo o local, demais. É lindo mesmo. Você preserva a natureza no sentido de que os acessos ficam por baixo, então você não vai atropelar a fauna, que não é interessante para ninguém, porque quem não tem interesse de ir numa reserva e ver animais? Todos temos. Então, isso é um exemplo muito rico. É possível, se a gente conseguir disseminar o planejamento estratégico. Às vezes não, quase sempre uma catástrofe gera momentos de reflexão. Exatamente. E oportunidades para que todos possam pensar, poxa, o que poderia ser feito diferente, o que poderíamos fazer para que isso não aconteça mais. Então, numa situação dessas, foi a natureza, mas fez nossa, e agora? Como é que a gente vai continuar utilizando os recursos? Cunha ficou ilhado. Tem o problema da usina de Angra, que precisa ter 3 saídas. Não tinha 3 saídas. Olha, imagina. Então, ele falou, não, então vamos... E fizeram também, sentaram e conversaram. Ganha-ganha, todo mundo ganhou. A estrada, gente, juro por Deus, é de bloquete, assim, ó. Eu descia durante a construção, assim, a galera colocando bloquete por bloquete. Você imagina você fazer uma estrada de bloquete, porque não pode ser asfaltado. Não, escorrega, né? E tem que entrar água, tem que ter... Então, bloquete por bloquete. É impressionante aquela estrada, é muito linda, vale a pena, e foi o ganha-ganha. Foi o ganha-ganha. A prefeitura de Angra falou, olha, eu preciso de mais uma saída por causa da usina. O pessoal de Cunha, que estava ilhado, para ir para qualquer lugar, tinha que voltar para rodovia Presidente Dutra. Gente, a gente está ilhado, a galera trabalha em Paraty, como é que faz? Não, então vamos sentar e vamos resolver esse impasse. E a natureza, né? Ali é Serra da Bocaina. Serra da Bocaina, temos que dar um jeito aqui. E foi ganha-ganha. Sentaram, o Ministério Público de Angra, São Paulo, porque é metade em São Paulo, metade no Rio. Então nós vamos resolver isso aqui, tá? Pessoal, nós estamos cortando assim muito sutilmente. Assim, a plaquinha levantou. A plaquinha levantou. A plaquinha. Pessoal, como vocês veem, essa rica exposição
da Flávia e essa troca de ideias, em primeiro lugar, nós temos que ter a cabeça aberta e nos voltarmos para o que é necessário fazer para o ganha-ganha dar certo. Né? Para o ganha-ganha dar certo. Nós vamos nos encaminhando aqui para o final do programa. Vamos agora para o Conversa na Varanda, que a Flávia vai conhecer hoje. Ai, que nervoso. Ai, meu Deus. E então, vamos numa próxima entrevista com a nossa convidada ilustre Flávia, continuarmos esse bate-papo delicioso aqui. Não é assim? É isso aí, bebê. Bora. Põe a musiquinha das Ricas e Famosas. Gosto. Então vamos lá, no Conversa da Varanda. Gente, o Conversa da Varanda, não vamos continuar com a pauta, porque geralmente eu e a Lia, a gente conversa de trazer pautas que estão na onda da vez, né? Infelizmente, a de hoje não é uma pauta muito bacana, não é uma pauta muito feliz, que é o caso de João de Deus, que é aquele senhor de Abadia, em Goiás, né? Que usava da fé para outros fins. Né? Nem acredita em Deus, inclusive, exatamente. Provavelmente. E aí eu vou começar com a fala da responsável, da delegada responsável pelo inquérito policial lá, né? Ela chama Carla Fernandes. E a Carla Fernandes, abre aspas, além de negar o fato, ele tentou imputar em relação à vítima que ela teve problema na instituição espírita no qual é ligada. Tentou jogar para cima dela, que estava tentando se aproveitar da situação. Fecha aspas. Agora, também vou dizer o que o Jefferson Drezetti, que é um ginecologista aqui de São Paulo, que trabalha no Pérola Byton, eu o conheci pessoalmente, é uma pessoa excepcional e ele trabalha com feminicídio na área da saúde e com a saúde da mulher após a violência sexual. E o Pérola Byton é um o Pérola Byton é um hospital de ponta aqui em São Paulo que atende violência contra a mulher. E é público, né? É público. É público, é do SUS. É do SUS. E ele diz o seguinte, o que me choca é a palavra de 30 mulheres, de 300 mulheres valerem menos do que a palavra de um homem. Então aqui eu só venho dizer de uma forma bem rápida, porque senão eu começo a me empolgar. O João de Deus, ele está sendo imputado a João de Deus crimes de estupro e posse sexual mediante fraude, que é usar a fé para obter sexo. A gente aqui já conversou várias vezes sobre o empoderamento e sobre a mulher na sociedade. Eu vou voltar a falar sobre isso. Você mulher, você homem, você trans, você cis, você hétero, você assexuado, que nos ouve, preste atenção nos comentários e na sua posição diante de fatos tão alarmantes como esse. A gente estava falando de Mariana aqui e a Mansur, que é uma promotora de justiça aqui de São Paulo, Gabriela Mansur, estava dizendo o seguinte, que esse crime é um dos maiores crimes sexuais que ela já tomou ciência nos 20 anos de carreira dela no Ministério Público. E o que mais chocava é que existe no meio dessas mulheres todas uma que era prostituta. E que o advogado do João de Deus estava usando o fato dela ser prostituta, diminuindo o valor, o crime. O valor, né, dizendo do depoimento. Que uma puta não pode ser estuprada, é simples. Eu gostaria de deixar uma reflexão aqui de como você trata esse caso. Você realmente acha que as mulheres quiseram? Você realmente acha que uma prostituta não pode ser vítima de uma violência sexual? Então, se você realmente acha, saia um pouquinho da sua caixinha e pensa no crime e na exposição que é uma mulher, um homem que também pode sofrer uma violência sexual, um menor, chegar e dizer sobre, expor a sua intimidade sobre, né? Ninguém quer ser estuprado, ninguém quer ser violentado, ninguém quer ser assaltado, ninguém quer ter o seu rio sujo, todo mundo quer respirar e quer ser feliz. Então, quando a gente tem uma vítima de um crime tão bárbaro, ela é a vítima. Acabou, ponto. O resto não interessa. As mulheres, os homens, os cidadãos têm que ser respeitados em toda a sua complexidade. Não é não.
não é não. Então eu vou falar, como eu sempre falo aqui, do empoderamento das pessoas e do respeito ao outro. E de você acreditar que o outro tá te falando a verdade. Se o outro estiver mentindo, o problema é do outro, não é teu. Porque você partiu da boa fé. Então aqui eu tô dizendo da boa fé, do acolhimento, do empoderamento e da sororidade. Vamos parar de julgar. Ah, porque ela era isso, porque ela era aquilo, porque ela era assada. Porque ela é uma mulher, ela é uma cidadã. E ela merece respeito. Os crimes têm que ser averiguados. Tem que ir até o final. O João de Deus tem o direito constitucional a ter um advogado, a ter a defesa. Tá tudo certo. Só que as mulheres também têm que ter o direito a continuar sendo mulheres. É isso. Tá? Com todo o respeito que lhe cabe. Viu-se, eu colocaria mais um detalhe assim, ninguém está considerando a capa da Veja dessa semana, é da filha do João de Deus, né? A partir dos 10 anos, ele estuprava ela todos os dias, em todos os lugares imagináveis. E ela não conseguiu agora. E ele é um cara muito poderoso. Exatamente. Né? Ele é um cara que tem dinheiro, que tem o poder, imagina, de uma religião. A gente sabe muito bem o que é uma religião, o que faz com as pessoas, respeito todas, mas se mal usada, é uma coisa, é um poder imensurável, né? Imensurável. Exatamente. Você não consegue medir isso e escraviza as pessoas. Então as pessoas tinham muito medo dele. Então ele tem poder político, poder econômico e esse poder espiritual, de Deus. Na verdade, a gente não está julgando, a gente só está pedindo para você se empoderar. Se empodere e pense. Saia da caixinha, tá bom? É isso. Vambora? Vambora. Beijos. Tchau, Beijo, pessoal. Flávia. Acessem o nosso site, né? sucederemediacão.com.br. Lá tem todas as mídias sociais. Olha, Beijo. arrasou. Beijo.